Fala galera do Netflix, tudo bem com vocês? Bem, no vídeo de hoje eu vou trazer um pouco da prova do Enem para vocês, mostrar o que é importante dentro de cada uma das competências e a partir daí vocês vão traçar um plano de ação, ok? Bem, na competência de área 1, nós trabalhamos com construção de significados dentro dos números naturais, inteiros, racionais e reais. Nós temos aí que dentro da construção desses significados é importante alguns assuntos como a teoria dos conjuntos numéricos, toda a parte de MMC, MDC e aqueles conceitos básicos lá do ensino fundamental, como produtos notáveis, fatorações. Nós temos aí que dentro dessa teoria dos conjuntos, muitas vezes tem problemas que vocês têm que utilizar aquele diagrama de Venn. Então a utilização do diagrama é algo recorrente também na prova. Dentro dessa competência 1 também aborda a parte de sequências numéricas. Então pode vir muitas vezes a parte de PA e PG, principalmente PA, dentro dessa competência 1, onde não necessariamente está ligada à fórmula, e sim a compreensão de uma sequência indo de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 e assim por diante. A mesma coisa acontece caso venha em relação a uma progressão geométrica. Está multiplicando por 2, por 3 ou por 4, sempre sequencialmente. Outros padrões numéricos também encontram-se dentro dessa competência. Padrões numéricos está sempre na competência 1. Para finalizarmos então a parte da competência 1, também nós temos o princípio multiplicativo e os conceitos básicos da análise combinatória. Então nós temos que o princípio multiplicativo, ele não tem um compromisso com o elemento fatorial, né? Já permutações, arranjos e combinações tem. Então toda essa parte da análise combinatória básica está também dentro da competência 1. Bem, na competência de área 2, ele fala sobre utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Nós temos que dentro dessa competência 2, nós temos como prioridade toda a parte da geometria plana ligada à parte poligonal, aplicações do Teorema de Pitágoras e o próprio Teorema de Pitágoras, as razões trigonométricas básicas como os fatores principais da prova. Na geometria espacial, principalmente os volumes básicos, planificações e projeções ortogonais têm prioridade máxima. Nós temos que também é importante a parte de geometria analítica, principalmente distância entre dois pontos e ponto médio. Outros aspectos da geometria, né, também caem dentro da prova, só que com menos importância. Nós temos aí que equações da circunferência, que está dentro da geometria analítica, aparece na prova, mas não com tanta frequência. Então, na competência 2, é tudo que aborda a parte geométrica. Bem, indo para a competência de área 3, ele fala sobre construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução dos problemas do cotidiano. Nós temos que na competência 3, ele fala sobre aplicações de razão. Então ele vai falar sobre densidade, velocidade média, densidade demográfica e escala. E escala é de extrema importância para a prova do Enem. Todas as provas, sem exceção, sempre caem a parte de escala. Então essas aplicações de razão, elas estão envolvidas ao sistema métrico decimal. Quando eu falo sobre o sistema métrico decimal, tem o sistema de comprimento, o sistema de volume e o sistema de litragem. Então nós temos que o sistema métrico decimal, onde você vai andando com a vírgula, está intimamente ligada a essas aplicações de razão. Como, por exemplo, quando a gente fala sobre densidade, que é massa sobre volume, a massa pode estar em quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. E a parte do volume, mesma coisa. Quilolitro, hectolitro, decalitro, entre outros. Então nós temos que a aplicação do sistema métrico decimal, dentro de uma aplicação de razões, é de extrema importância para a competência 3. Na competência de área 4, que ele fala sobre construir noções de variação de grandezas, né, para a compreensão da realidade e soluções dos problemas cotidianos, nós temos aí principalmente as aplicações de regra de 3 simples e regra de 3 composta. A relação entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais também estão dentro dessa competência. Outra coisa importante dentro da competência 4 é a parte da regra da sociedade. Quando você tem lá, por exemplo, um valor de 100 mil reais e eu quero dividir para 3 sócios. Vamos supor que inicialmente o sócio A
investiu R$1.000, o B R$2.500 e o sócio C R$4.000. Então, pela regra da sociedade, obviamente quem investiu mais vai receber mais, quem investiu menos vai receber menos. Então essa regra da sociedade fala sobre divisões diretamente proporcionais e todas as divisões diretamente ou inversamente proporcionais estão intimamente ligadas à competência 4. Na competência de área 5, que ele fala em modelar e resolver problemas que envolvem variações socioeconômicas ou técnico-científicas utilizando representações algébricas. Nós temos aí que dentro dessa competência, nós estamos interligados a todas as representações algébricas, principalmente a parte de funções. As funções de primeiro grau e segundo grau, disparadas, são as mais importantes. Também estão dentro dessa competência a função exponencial e a função logarítmica. Não podemos esquecer que toda a parte de sistemas lineares, que é um sistema de equações, também está presente na competência 5. Na competência de área 6, que ele fala sobre interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de uma tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Toda a parte de gráficos e tabelas está nessa competência 6. Esses gráficos e tabelas, muitas vezes, estão informativos para serem trabalhados por outras competências. Por exemplo, você vai pegar uns dados de uma tabela, fazer a média, a mediana, a moda, fazer a análise da tabela para construir um gráfico cartesiano, dentre outras coisas. Então, a competência 6 é uma competência que trabalha com tudo ligado a gráficos e tabelas. Ou mesmo, dentro de um gráfico linear, a tendência linear também está prevista dentro dessa parte da competência 6. Então é importante lembrar que tem um gráfico, tem uma tabela, está na competência 6. E por último, na competência 7, o MMM, média, mediana e moda, é a parte mais importante da prova. Nós temos aí que, para essa competência especificamente, então média, mediana e moda, na competência 7, disparada é a mais importante. Também aparece dentro dessa parte estatística, que é a competência 7, falando sobre desvio padrão e variância. É importante saber como calcula, mas não cai muito na prova. Normalmente, falando sobre desvio padrão e variância, eles estão falando sobre a regularidade de um determinado elemento. Tá? Nós temos aí que na competência 7, ele fala sobre argumentos estatísticos e probabilísticos. Lembrando que a probabilidade é a razão entre os eventos favoráveis e o total de possibilidades. Nessa competência 7, ele fala que o importante é compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para determinação de amostras e cálculos de probabilidade. Então nós temos aí que ele fala também dessa parte de probabilidade sobre um gráfico, analisar uma tabela e a partir daí traçar um plano de probabilidade. E para finalizar ele fala sobre informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. Então, toda essa parte, quando você vai fazer a média, a mediana e a moda, normalmente está ligada a uma frequência. Essa frequência, a gente toma como plano de ação inicial colocá-la em ordem crescente, porque na parte da mediana é importante. Moda é o que mais aparece na frequência, mediana é a tendência central e a média, quando ele não afirma que média é, sempre toma-se como referência a média aritmética, que é a soma dividida pela quantidade. Beleza? Galera, espero que esse vídeo sirva de apoio para vocês, porque todos que estão prestando vestibular para o Enem, vão prestar vestibular para o Enem, tem uma série de dúvidas em relação a essas competências. Então, para que vocês possam se organizar, esse vídeo vai servir para isso. Beleza? No mais, é isso. Espero ter ajudado. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre como fazer uma organização para poder estudar de uma forma legal para o Enem, tá? Então, até o próximo vídeo. Grande beijo. Valeu!